Eu tive a oportunidade de rever a trajetória do Davi, desde o momento quando ele foi separado por Deus para o ministério que lhe foi confiado de ser rei em Israel. O Senhor o separou e o Senhor o ungiu. E nessa trajetória ele passou por um momento especial que foi o enfrentamento de um oponente chamado Golias, porque o reino de Israel estava passando por uma situação difícil, ameaçado que estava pelos filisteus. Os filisteus então fizeram uma proposta, que o nosso melhor guerreiro lute com o seu melhor guerreiro, ou seja, escolha Israel alguém que possa enfrentar o nosso guerreiro que nós chamamos de Golias. Então aquela proposta foi complicada, porque o Golias era um guerreiro muito forte, muito preparado para a guerra e muito bem armado. E Israel estava acuado numa situação que não tinha alguém que pudesse enfrentar aquela situação. Então aparece no cenário o pequeno Davi, que se propõe a fazer algo que ninguém acreditava que ele podia fazer, que ninguém achava que ele tinha condições de fazer. Então, lendo essa história, vivenciando essa história, eu cheguei à seguinte conclusão: não é o que nós pensamos ou o que nós achamos que vai determinar as nossas vitórias. São os pontos altos da nossa vida, embaixo do poder de Deus, que vão manifestar na nossa luta, no nosso caminho, a vitória. Então eu fiquei pensando na vida dele e falei: quais são os pontos altos da vida do Davi? Onde foi que Davi se destacou para ser vitorioso naquele momento tão especial? Eu queria que vocês acompanhassem comigo no capítulo 17. Capítulo 17, do verso 24 ao verso 58. São aí 20 e poucos versos. Não vai ser penosa a leitura, porque eu vou mostrar para vocês, dentro da leitura, os pontos altos na vida do Davi. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você identifica esses pontos altos na sua vida? Se você identifica esses pontos altos na sua vida, significa que você está trilhando um caminho que lá no passado o Davi trilhou. E por trilhar aquele caminho ele foi vitorioso. Significa que se você trilha um caminho semelhante, você também pode esperar ser vitorioso como ele vitorioso foi. E por conta disso, acho que a nossa comunidade hoje pode ser abençoada pelo Senhor, pelo registro da Bíblia, que fala sobre a experiência do Davi. Quando Davi foi escolhido, não sei se você se lembra que o Senhor Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé, para escolher dentre os filhos de Jessé, um que ele havia separado para ser ungido como rei de Israel. Ele seria o segundo rei de Israel, porque o primeiro foi Saul. E foi nesse contexto que ele vai ser preparado pelo Espírito de Deus para essa missão. Quando o Samuel chega lá na casa de Jessé, o Samuel se engraça assim pela imagem do irmão mais velho do Davi, que era um homem de boa aparência, né? Veja só. Porém o Senhor disse a Samuel, verso 5 do capítulo 16, sucedeu que entrando ele viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel chega, ele pensa que Eliabe seria a pessoa, mas Eliabe não era a pessoa. Então Jessé apresenta um outro filho que também não era a pessoa. No final das contas, sobrou lá no final da fila um garoto chamado o quê? Davi. E então, quando Davi vem, o Samuel diz assim: este é o escolhido do Senhor.
Então, primeiro ponto alto na vida de Davi. Não importa se você não é o primeiro escolhido. Não importa se você é o primeiro da fila ou o último da fila. Não importa a posição em que você está. O que mais importa é a unção do Senhor sobre a sua vida. É a unção do Senhor sobre o seu caminhar, sobre o seu estar, sobre o seu ser. É a unção do Senhor que fez de Davi aquele que foi capaz de enfrentar e vencer aquela batalha. Então, o primeiro ponto alto na vida de Davi foi a unção especial do Senhor sobre ele. Segundo ponto alto na vida de Davi foi o fato dele estar rodeado por pessoas que eram sensíveis a Deus e que se dispuseram a fazer a vontade do Senhor. Eles podiam bater pé ali, o Samuel podia bater pé e dizer assim, não, é o Aminadab, ou então não, é o Eliabe, né? O Senhor disse assim, não, quem era o outro, hein? Então chamou que eu estava aqui com ele aqui, porém o Senhor disse a Samuel, não é esse, né? Sucedeu que entrando ele, viu Eliabe. Então, todos esses poderiam ter criado um complô e dizer, não vai ser o fulano. Isso faria com que aquela situação se transformasse numa obra humana, numa decisão puramente humana. Então, o ponto alto na vida de Davi foi que ele estava num cenário onde a vontade de Deus prevalecia sobre a expectativa e a vontade humana. Para que haja vitória na caminhada de um crente, é preciso que prevaleça sobre ele a vontade poderosa de Deus. Porque a vontade de Deus é que vai determinar o apoio de Deus, o suporte de Deus ao projeto de Deus no qual você se encaixa. Então é muito importante isso, que você entenda que um ponto alto na vida de Davi foi a unção do Senhor, e os que estavam ao redor dele eram pessoas responsáveis perante Deus e que por esta razão validaram a vontade de Deus na vida do Davi. Podiam ter feito uma escolha diferente? Podiam. O sacerdote teve uma impressão diferente? Teve. Mas todos tiveram quebrantamento para entender que naquele momento prevalecia a vontade de Deus. E eles tinham sensibilidade para entender a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Então, o primeiro ponto alto na vida de Davi é que ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus e foi ungido por Deus para ser aquele instrumento que ele queria que ele fosse, a fim de realizar o propósito dele. Segundo ponto alto na vida do Davi, ele estava encaixado 100% no propósito de Deus para a sua vida. É importante quando você se dá conta de que você está vivendo dentro do propósito de Deus para a sua vida. Você se dá conta de que você escolheu andar nos caminhos coincidentes com os caminhos de Deus, a fim de que você possa habilitar-se a andar com o Senhor e realizar o propósito do Senhor na sua vida. Então, o ponto alto da vitória de Davi não foi o fato dele ser pequeno, ou ser isso, ou ser um pastor, ou ser aquilo, ou ser bom atirador. Foi o fato de que ele estava embaixo da unção de Deus, se dispôs a caminhar na direção do propósito de Deus. E vocês vão ver isso. Vamos ler aqui a partir do verso 17, no capítulo 25. 17, vamos começar no 24. Eu vou fazer a leitura com vocês e nós vamos destacando os pontos altos. Vocês vão ver pontos que eu não vi e vocês podem destacar também. E se no final tiver algum que você destacou e eu não, você pode compartilhar conosco. Importante é lermos a palavra, importante é entendermos a palavra, importante é verificarmos o que a palavra nos diz, importante é aplicar a palavra à nossa vida, para que a nossa vida seja uma manifestação do propósito de Deus por onde a gente andar. Pontos altos na vida de Davi. Então,
Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Que homem era esse? Era o Golias. Quando eles viram o Golias, aquele guerreiro forte, o que aconteceu? Eles pensaram assim, cheios de medo, não temos como enfrentar. Veja lá o verso seguinte, vamos olhando. Os israelitas, eles diziam entre si, vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos toda a família que vencer esse gigante. Então tinha uma recompensa para quem vencesse, mas não tinha quem se dispusesse a enfrentar. O fato é que não tinha ninguém para enfrentar aquele momento, mas tinha uma recompensa. E você pensa, todos nós não trabalhamos por conta de uma recompensa? Todos nós não buscamos ser recompensados pelos nossos esforços? Todos nós não queremos ser dignamente remunerados pelo que fazemos? Então, a expectativa do Davi poderia ser, puxa, eu vou casar com a filha do rei, eu vou ser rico, e eu vou ser isento de impostos, naquele tempo já tinha um imposto alto, eu vou ser isento de tudo isso. Então essa poderia ter sido a motivação do Davi, não poderia? Ele poderia pensar, puxa, por tudo isso, vale a pena eu me arriscar, por tudo isso vale a pena eu enfrentar. Mas estas coisas não moveram o coração do Davi, não foram esses os pontos altos da sua luta e da sua batalha e do seu trabalho. Foi algo diferente. Vamos ver o texto. Verso 26. Diz assim, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, que será feito ao homem que matar esse filisteu? Olha Davi perguntando, que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Então ele faz duas perguntas. Uma é, que vai ganhar quem matar esse indivíduo? E depois, quem é esse indivíduo que se dispôs a desqualificar o exército do Deus vivo? Passa o verso seguinte. Assim, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que será feito ao homem que mata. Então, esta é a recompensa que vai ganhar quem fizer isso aí. Então, normalmente, no dia a dia, no cotidiano, a gente foca muito no que a gente vai ganhar como recompensa do trabalho que nós fazemos. Não é assim? Todos nós achamos que é uma injustiça quando não recebemos o equivalente ao esforço ou que nós produzimos. Davi também tinha essa possibilidade. Ele estava ali com uma proposta, com uma oferta. Ele podia pensar, esta é a minha oportunidade. Vou ficar rico, vou ter isenção de impostos e vou resolver essa parada. Mas Davi não olhou para si. Davi fez a segunda pergunta, quem é esse incircunciso que está ameaçando o exército do Deus Altíssimo? Então ele olhou para a tarefa, ele não olhou para a recompensa, ele olhou para a tarefa e não se preocupou com a recompensa. Então um ponto alto na vida do Davi é que ele olhou para a tarefa que precisava ser realizada. Ele olhou para o que ele deveria enfrentar. Ele olhou para as consequências do trabalho dele, que seria enfrentar alguém que estava desafiando o exército do Deus vivo. E aí, no decorrer disso, vocês vão ver como que esse ponto alto vai se afirmar na vida do Davi. Veja só o verso 28. Diz assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Aquele tinha sido o que seria escolhido e não foi. E ele fala a respeito do Davi alguma coisa pejorativa, negativa, ruim. Era alguém
que falava de Davi, o que não coincidia com o que Davi fora fazer ali. Davi tinha ido ali para levar um alimento que o seu pai havia mandado. Davi tinha mandado seu filho ali, Jessé tinha mandado seu filho ali para trazer notícias de como estava acontecendo aquele evento. E ele interpretou erradamente a presença de Davi naquele lugar. E disse que ele estava ali porque ele tinha um coração mau, porque ele queria ver a situação, como é que estava, que ele foi ali especular. Então, o Davi não se deixou encher com essa situação negativa pensada sobre ele. Um ponto alto na vida de Davi: não se deixe encher de opiniões, ou atitudes, ou sentimentos, ou palavras contrárias ao que você é efetivamente no seu coração. Porque o coração de Davi era bom, porque Deus falou assim: achei a Davi, varão segundo o meu coração, e que executará todas as minhas vontades. Então Davi não se encheu com aquelas palavras negativas. Ele se encheu com outras palavras, que foram as palavras que mais adiante no texto você vai ver ele expressar. Então, nunca veja na sua vida, nunca deixe que na sua vida seja um espaço de agasalhar as coisas ruins ou erradas que os outros falam a seu respeito. Um ponto alto de Davi foi saber não receber, agasalhar e ficar remoendo estas palavras ruins e erradas do seu irmão Eliabe. Então não deixe você também que se anime na sua cabeça ou no seu coração qualquer situação que não corresponda ao projeto de Deus para a sua vida, porque assim você pode ser mais do que vencedor. Ponto alto na vida de Davi: não deixou se encher com as palavras ruins ou negativas que o seu irmão dizia sobre ele. Não deixe isso entrar na sua vida, porque assim você se mantém isento para o seu coração ser cheio, não da mágoa, não da raiva, não do ressentimento, mas o seu coração vai ser cheio do propósito, da unção, da bênção do Senhor sobre a sua vida. Não deixe o seu coração ser ocupado por aquilo que não deve ocupá-lo. Deixe o seu coração ser pleno da unção de Deus, cheio do Espírito, da plenitude do Espírito. Ponto alto para o Davi. Próxima leitura aí, vamos lá? Davi respondeu: o que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo fazer uma pergunta? Será que eu não posso nem mesmo perguntar? Davi não questionou, não brigou, não criou confusão. Veja o que passa aí na frente, ó. É assim: ele então se virou para outro e fez a mesma pergunta, e os homens lhe responderam como antes tinham sido. Ou seja, qual era a recompensa, qual era a situação. Veja o verso seguinte, verso 31, ó. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Por que Davi que o Saul mandou chamar? Porque ele percebeu que o Davi estava interessado na solução, e o texto diz isso. Quer ver? Vamos para frente. Ó, disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar contra ele. Então o que o Davi faz? Vai ao rei que mandou chamar, ele disse: ó, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Eu vou enfrentá-lo. Então, o que Davi está dizendo? Não deixe as situações ao seu redor te abater. Não deixe a situação ao seu redor criar a depressão, a angústia, a frustração. Não deixe o inimigo ter uma ascendência sobre você, porque aquele inimigo estava tendo uma ascendência sobre o exército. Aquele inimigo estava tendo uma ascendência sobre os outros que estavam amedrontados. Estava tendo uma ascendência sobre o rei, menos sobre o Davi. O Davi disse: ninguém fique com o coração temeroso por causa disso. Davi então tinha um ponto alto, ele tinha coragem de enfrentar as adversidades. Mas ele não tinha condições, ele era frágil. Mas entenda que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Entenda que Deus tinha um propósito na vida de Davi. Então não era a força de Davi, era a força de Deus sobre a vida do Davi. Não pense que nós seremos fortes e vencedores por causa da nossa força. A nossa força nada faz. A Bíblia diz que uns confiam em cavalos, outros confiam em flechas, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É o Senhor que estava sobre Davi e que lhe deu esta coragem. Então vamos ver o ponto alto na vida do Davi. Próximo. Olha só o que aconteceu então. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Então o rei, que estava amedrontado, quis passar o seu medo e a sua insegurança para o Davi. Percebe aí? Ele disse: Davi, todo mundo aqui está inseguro e você também deve ser inseguro, porque você não tem condições de enfrentar essa batalha. Outro ponto alto na vida de Davi: não, alto lá. O senhor está com medo, o meu exército está com medo. Mas eu tenho uma unção especial do Senhor e eu tenho condições de enfrentar essa situação e virar esse jogo em nome do Deus poderoso do Israel, o poderoso Deus de Israel. Então Davi, ponto alto, não se deixou influenciar pela visão negativa, pela visão fragilizada daqueles que não sabiam como poderiam enfrentar aquele momento. Muitas vezes o nosso ponto alto vai ser quando nós somos capazes de permanecer de pé, quando tudo parece ruir ao nosso redor, quando tudo parece ser adverso a cada um de nós. Veja o próximo verso, 34. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso, eu levava uma ovelha e levava uma ovelha. Deixa eu olhar para aqui. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai, e quando vinha um leão ou um urso e levava uma das ovelhas do rebanho, verso 35. Eu saía atrás dele e o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. Verso 36. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O que o Davi está dizendo? O Davi está dizendo: olha, eu tenho uma história de lutas e vitórias. Eu tenho uma história de superação. Quando eu estava cuidando do meu rebanho, eu tive que enfrentar situações difíceis. Eu tive que enfrentar animais que vieram destruir o meu rebanho. Eu tive que enfrentar essas questões e eu enfrentei, e batalhei, e lutei, e venci. Então eu construí memórias que mostram que eu sou capaz de enfrentar as lutas da vida, que eu sou capaz de enfrentar as adversidades, porque eu já passei por isso. E o ponto alto de Davi era ter memórias que levavam o Davi a crer que ele já venceu no passado, podia vencer no presente e podia ser um homem segundo o coração de Deus em qualquer circunstância. Então, muitas vezes as pessoas vão achar que nós não podemos, as pessoas vão achar que nós somos frágeis, como o rei achou. Mas o Davi disse: não, eu tenho condições de enfrentar esse gigante, porque eu já enfrentei outras situações na minha vida. Então, procure fazer um elenco de todas as situações que você já enfrentou na sua vida, as situações pelas quais você já passou e venceu, as situações pelas quais você já sofreu e superou, para que você guarde isso na sua memória, como testemunho de que você, embaixo do poder de Deus, pode enfrentar situações que eventualmente as pessoas pensem que você não pode, mas você não vai ficar dependente da opinião das pessoas, você vai ficar dependente da unção do Espírito. É o Espírito de Deus que vai te liderar, é o Espírito de Deus que vai te revelar, e você pode ser alguém que vai fazer algo que todas as pessoas vão se impressionar. Por quê? Porque todos achavam que você não podia,
Todos achavam que você não conseguia, mas você foi lá e fez em nome do Senhor. Foi isso que ele falou, ponto alto. Ele disse, eu vou em nome do Senhor. Veja o verso seguinte. Diz assim, ó, Davi concluiu, o Senhor é quem me livrou das garras do leão e das garras do urso. Davi disse que foi ele que venceu o leão. Davi disse que foi ele que venceu o urso. Quem livrou Davi? Então ele tinha uma consciência de que Deus lutava por ele. Essa consciência é um ponto alto na vida do Davi. É a convicção de que Deus opera conosco e nós operamos com ele, tanto que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Operamos com ele, ele opera conosco. E Davi disse, não ganhei do urso e não ganhei do leão pela minha força, ganhei deles porque o Senhor lutou por mim, o Senhor me abençoou naquela luta. Ele me livrou das garras dos leões e ele vai me livrar das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Então ele disse, eu posso, se eu já venci aqui e ali. Então nós temos que construir memórias positivas, memórias construtivas, memórias que nos levem a um estágio superior, mais adiante. Mas não porque sejamos nós os elementos fabricantes dessa vitória, mas Deus através da nossa instrumentalidade, Deus que nos empodera para realizar o propósito dele, o projeto dele que é bom, perfeito e agradável. Então entenda-se como instrumento de Deus, entenda-se como alguém que está nas mãos de Deus, entenda-se como alguém a quem Deus está ungindo para algo especial e aceite o chamamento de Deus, enfrente as dificuldades pelas oportunidades que o Senhor está abrindo à sua frente, mas não deixe de levar em conta que para ser vitorioso tem que matar um leão, tem que matar um urso, tem que superar as adversidades, tem que ter o espírito de luta, de combate embaixo da unção do Senhor. Veja mais, olha, então, veja o verso 38, ó. Saul vestiu com a sua própria túnica e colocou nele a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. O que o Saul fez? Olha, já que você quer ir, já que você se acha competente, eu vou te dar a minha armadura. Vou botar na sua cabeça meu capacete. Quando o Davi é vestido com aquela armadura, sabe o que vai acontecer? Olha só, 39. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar porque não estava acostumado com aquilo. E ele disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo de cima de si. Muitas vezes as pessoas querem que a gente lute com as armaduras que eles acham que nós devemos lutar. Quantas vezes as pessoas querem que a gente faça do jeito que eles acham que a gente deve fazer. Mas muitas vezes o que estão colocando sobre nós é um peso que nós não sabemos carregar. Mas deixe o Senhor colocar sobre a sua vida a armadura que Ele tem para você. Está em Efésios capítulo 6. Ele tem uma armadura preparada para a sua vida. Começa da cabeça e termina nos pés. É para blindar o seu corpo contra as astutas ciladas do inimigo. É para dar a você condições de enfrentar e vencer. É para dar a você condições de combater, ficar de pé no dia mau e apagar todos os dardos inflamados do maligno de qualquer que seja a direção que ele lhe ataque. Você está blindado pela armadura do Senhor. Ele disse que vai te proteger. Então a armadura que você tem que vestir não é a de Saul, nem de A, nem de B, nem de Paulo, nem de João, nem de Antônio. A armadura que você precisa colocar da sua cabeça aos seus pés é a armadura do Espírito, a armadura do Senhor. É o capacete, o coral, é o escudo da fé, a espada do Espírito, é a preparação dos pés no Evangelho da Paz. Leia Efésios capítulo 6. E você vai ver qual é a armadura que Deus quer colocar em cima de você, para que ninguém possa tocar a sua vida. O maligno não lhe toca, porque você está com a armadura do Senhor. Está preparado para enfrentar. E não só para enfrentar, mas para vencer. Lutar para vencer, entrar na batalha para ganhar. Porque a Bíblia diz que quem está com o Senhor, e o Senhor está com ele, então ele pode ser mais do que vencedor. É uma promessa de Deus,
que você vai vencer vestido com as armaduras do Senhor. Veja o verso seguinte, ó. Ponto alto para ele, ó. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa e depois colocou isso no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Ou seja, ele foi fazer o que ele sabia fazer. Ele tinha se especializado naquilo, ele sabia usar aquela ferramenta. Importante que nas lutas da vida, a gente se especialize naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente vai saber fazer com excelência, naquilo que a gente vai poder fazer com qualidade, naquilo que a gente vai poder fazer de modo a garantir o sucesso do empreendimento, o sucesso da empreitada. Nós precisamos estar como Davi, capacitados a fazer, não do jeito que o Saul queria, não do jeito que o Golias queria, mas do jeito que Deus tinha inspirado e preparado Davi para enfrentar a sua batalha. Vocês vão ver que não somente o Saul queria botar uma armadura nele, mas o filisteu também queria determinar de que tipo ele ia lutar, mas ele: não vou com a armadura do Saul, não vou com a instrução do Golias, eu vou com o meu coração segundo o coração de Deus. Isso faz uma diferença tremenda na vida, quando você está dirigido pelo Espírito Santo. Veja lá então, ó. Então aproximou-se do filisteu. Veja só o que acontece aí, a estratégia dele. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente aproximava-se de Davi. Então Davi ia na direção dele e ele vinha na direção do Davi. Ele com seu escudo, seu escudeiro, sua armadura, com toda a sua capacidade bélica, e o Davi com o embornalzinho, com as pedrinhas e uma funda na mão. Olha o que ele fala com Davi. Olha o que ele fala com Davi. Quer ver verso 43? Não, verso 42 mesmo. Olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. Tem gente que vai te confundir. Tem gente que vai achar que você é uma coisa, mas o que é importante não é o que as pessoas acham que você é o que Deus acha que você é. Importante é o que Deus vê em você, é o que Deus vê dentro de você, é o que Deus vê no seu coração, na sua mente. Não é importante o que o inimigo acha de você, importante é o que Deus acha de você, porque quando você está alinhado com o pensamento de Deus, você tem uma força que o mundo não conhece. Veja lá, ó, verso 43. E ele disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Invocando seus deuses, o filisteu amaldiçoou o Davi. Então o que o filisteu... Acaso eu não mereço uma luta maior, um cenário maior? Vou lutar com... O Davi falou: não se preocupe, lute do seu jeito, porque eu vou lutar do jeito que o Senhor me habilitou a lutar. Olha o que aconteceu no diálogo dele com Davi, quer ver? Dizendo: vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais. O que o filisteu disse? Olha, eu vou dar a sua carne, eu vou fazer de você um subpó de nada. Eu vou dar a sua carne aos animais do campo. Eu vou te destruir. Ele falou com Davi. Olha a postura do Davi, ponto alto para o Davi, quer ver? Assim, ó. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele não desafiou Davi, segundo o entendimento do Davi. Ele desafiou o Deus do Davi. Então entenda que você está como filho amado de Deus. Qualquer desafio contra você é antes um desafio ao Deus que te tomou por filho e que te acolheu no coração. Entenda que você é especial aos olhos de Deus. Ponto alto para Davi: eu não luto as minhas batalhas com as armas do filisteu. Eu luto as minhas batalhas em nome do Senhor.
Eu faço menção do nome do Senhor. Eu oro em nome do Senhor. Eu luto em nome do Senhor. Ponto alto para o Davi é estribar-se no poder de Deus e não na força do seu braço. Faça isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Cumpra aquela passagem. Busca primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar. E a justiça de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Busca o Senhor. Age em nome do Senhor. Faça com o apoio do Senhor. Submeta-se ao propósito do Senhor. E faça a coisa que glorifica o nome do Senhor. E você não vai ficar preocupado nem com a herança, nem com os impostos, nem com a riqueza que o Saul pode lhe dar. Você vai ficar focado naquilo que Deus pode lhe dar. É de Deus que vem a bênção. É de Deus que vem o cuidado. Veja lá então para frente, olha. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus. É então importante que as nossas lutas sejam para demonstrar não a nossa força, mas saberão que há um Deus aqui nessa comunidade. Há um Deus que fala conosco. Há um Deus que assume as nossas causas. Há um Deus que batalha junto conosco. Há um Deus a quem nós referenciamos nas lutas que travamos. Há um Deus que cuida de nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas nossas tribulações, né? Vamos lá para frente, está quase terminando já. Todos aqueles que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Não é com as armas do filisteu que nós vencemos as lutas. Não é com as armas do mundo. Não é com as armas que acontecem nas mãos dos nossos adversários, dos nossos concorrentes. Nós vencemos com as armas do Senhor, com as batalhas que o Senhor nos dá de lutar. E o que diz na palavra ali, não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha, a sua batalha não é sua batalha, ela é batalha do Senhor. Porque você entrou na guerra para glorificar o nome do Senhor, para fazer respeitar o exército do Senhor, o nome do Senhor. Pense nisso como uma oportunidade de você ver um ponto alto na vida do Davi, que entendia que as batalhas da vida não são contra a carne nem contra o sangue, mas são contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso que nós fazemos menção do nome do Senhor. É o nome do Senhor que nos guia nas nossas batalhas, ou deveria ser o nome do Senhor a nos guiar em nossas batalhas. Veja lá o verso seguinte. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Próximo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravado, ele caiu, dando com o rosto no chão. Veja o próximo. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Quando nós trabalhamos com o Senhor nos conduz pelos caminhos da sabedoria, da visão que Ele quer que tenhamos, das ações que quer que nós pratiquemos, da maneira como Ele nos habilita, da maneira como Ele nos prepara, da maneira como Ele nos unge. Mais importante de tudo nessa história do Davi, não é que o Davi foi corajoso, não é que ele enfrentou, não é que ele já tinha alguma experiência, é que ele tinha convicção absoluta que a sua batalha era uma batalha do Senhor, era uma batalha em nome do Senhor, para glorificar as coisas do Senhor, e que fez dele então um líder segundo o coração de Deus. Foi perfeito? Não. Cometeu erros? Sim. Mas o que ele não ficou foi preso no seu erro, nem preso na sua dificuldade. Ele soube fazer o meia culpa, meia máxima culpa perante a face do Senhor.
se livrou pelo perdão divino daquilo de errado que ele tinha feito. E superando aquela situação, ele foi nas mãos de Deus, sempre, do começo ao fim, um homem segundo o coração de Deus. Até na hora de confessar o seu pecado, até na hora de se arrepender, foi um homem segundo o coração de Deus. Aquele que sabe que errou e precisa rever. Aquele que vai em nome do Senhor em todas as áreas da sua vida, fazendo aquela luta que precisa ser feita para glorificar o nome do Senhor. Veja então o próximo então. Então correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram os seus guerreiros, que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então Davi alcançou uma vitória, porque ele seguiu a sua trajetória embaixo da unção que o Senhor lhe havia dado. Lute as suas lutas com a unção do Senhor. Lute as suas lutas em nome do Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Faça do Senhor o seu escudo, a sua luta, a sua arma, a sua vitória virá, porque o Senhor não vai deixar que você seja derrotado, onde Ele pode ter o seu nome glorificado. Vamos terminar? Próxima. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Interessante que quando Davi vence, então todo mundo se beneficia da sua vitória. Não é verdade? Ele venceu, todo mundo se beneficiou da sua vitória. É importante quando você é vencedor e todo mundo se beneficia da sua vitória. É importante quando você consegue fazer algo especial no reino, porque muitas vidas vão ser abençoadas pelo que você está fazendo. Entenda que você não vive pela herança mundana e terrena. Você vive pelos insondáveis tesouros do Senhor, que te habilitam a ser uma pessoa segundo o coração de Deus, buscando os pontos altos da vida e fazendo que a sua vida seja, nas mãos de Deus, uma vida combatente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tá? Tem um hino no nosso cenário que diz assim, não somente para fazer um feito singular, tem? Tem? Vamos cantar esse hino? Né? E não é só para fazer um feito singular, não é só para você fazer algo especial, não é só para você se beneficiar de uma herança, de isenção de impostos, não é só para você olhar para o seu próprio umbigo, é para você olhar para o reino e saber que Deus te colocou aqui para você ser uma bênção nas mãos dele, para que através da sua vida, muitas vidas sejam abençoadas. Seja forte e corajoso, não temas, porque o Senhor é contigo, por onde quer que você andar. Amém?